Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. A lei e os profetas vigoraram ou duraram até João. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 16. Como explicar? Nono questionamento dos que criticam e combatem a guarda do sábado. Queridos irmãos e amigos, a palavra profeta vem do hebraico. Em hebraico se pronuncia Navi. A palavra profeta significa porta-voz, boca de Deus. Leiam por gentileza lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. No Antigo Testamento, os profetas eram bem conhecidos e respeitados. Os profetas recebiam o recado de Deus e posteriormente transmitiam ao povo e aos governantes da época, aos reis. Portanto, o ministério profético era bastante atuante. Atualmente, o dom ministerial de apóstolo e profeta não existem mais. Presta atenção no que estou lhes dizendo, para não confundir. Estou falando do dom ministerial de profeta e apóstolo. Eu não estou falando dos dons espirituais que estão mencionados lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. Porque os dons ministeriais de apóstolos e profeta que estão mencionados lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, não existem mais. Por quê? Porque o dom ministerial de profeta, como era no Antigo Testamento, e o dom ministerial de apóstolo foram concedidos para a formação do alicerce da igreja. Foram concedidos para a formação do fundamento da igreja. Por gentileza, leiam lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, e também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Com a formação da igreja, com o estabelecimento da igreja, através de Jesus, o Cristo, a igreja foi presenteada, através do Espírito Santo, pelos dons espirituais que estão registrados. Foi presenteada com os dons espirituais que estão registrados na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. Queridos irmãos e amigos, em relação ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 16, tem algumas versões bíblicas que dizem: a lei e os profetas
palavras vigoraram, duraram, não existem no original grego. Não existem de onde foi extraído esse versículo. Pode notar que na sua Bíblia está com letra diferente para ficar marcado. Lucas capítulo 16, versículo 16, no original está da seguinte maneira: a lei e os profetas profetizaram até João. A lei e os profetas profetizaram até João. Por quê? Porque tudo o que foi profetizado a respeito do Messias terminou em João Batista, que foi o último profeta e que pré-anunciou e preparou o caminho para Jesus, o Cristo. É como se disséssemos a respeito do Messias, o Antigo Testamento profetizou até João. Entenderam? É importante salientarmos também que a lei que aqui é mencionada não é a lei moral dos 10 mandamentos, mas a lei cerimonial do santuário, que consistia, apoiava-se, fundamentava-se, respaldava-se em ritos, símbolos, festas solenes, sábados festivos, e tudo apontava para quem? Para o Messias. O Messias veio, glória a Deus por isso, senão todos nós estaríamos irremediavelmente perdidos. O Messias veio, e então essa lei deixou de existir, se cumpriu. Leiam em Efésios capítulo 2, versículo 15. Está falando dessa lei, não é de outra lei não. Estão redondamente enganados aqueles que dizem o contrário. E também leiam lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16, que fala também sobre essa lei. A lei em forma de ordenanças, a lei cerimonial do santuário. Como já disse, João Batista pré-anunciou e preparou o caminho para Jesus, em quem essa lei, a lei cerimonial do santuário, se cumpriu. Tenho certeza que todos entenderam perfeitamente. Fique com Deus. Um grande abraço.